Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 860. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da quarta-feira, 28 de maio de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e não mais tarifado. Não mais tarifado, pelo menos hoje. Amanhã não sabemos. Pode ser que amanhã ele esteja tarifado de novo, porque tem país que é inseguro. Tem país que decide uma coisa um dia, no dia seguinte decidiu ao contrário, não sabemos. Mas hoje, o professor Bagdadi não está tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da dinâmica internacional, do contexto internacional das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza. Como vai? Um prazer estar aqui mais uma vez para esse bate-papo 860. Prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, assim como o pessoal que acompanha a gente pelo podcast. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E Daniel Souza, não estou entendendo mais nada. E até tarifa. Aí depois a tarifa baixou. Aí depois subiu a tarifa mais uma vez e baixou mais uma vez. E agora não tem tarifa nenhuma. O que está acontecendo nesse país, Daniel, que é um poço de insegurança jurídica? Ninguém sabe o que vai acontecer. Alguém, Daniel, tem que levar democracia e estabilidade para esse país, Daniel, porque não tem como continuar assim. As pessoas não sabem o que esperar. Pelo amor de Deus, Daniel, nos ilumine. O que está acontecendo? Tanguy, deve ser terrível viver num país terrível. onde você tem aí mudanças de rumo que valem num dia, não valem no outro, um altíssimo nível de imprevisibilidade para o ambiente de negócios. Pois bem, poucos minutos antes de entrarmos aqui na nossa live, de iniciarmos a gravação do episódio de hoje, um tribunal de Nova York concedeu liminar em favor dos estados governados, de alguns estados, governados por democratas, dizendo que as tarifas comerciais de Donald Trump contra produtos de vários países importados pelos Estados Unidos são ilegais e, consequentemente, liminarmente estão bloqueadas. É claro que o Trump ele pode recorrer para nível federal, mas aqui a gente está falando de uma discussão, Tanguy, que faz bastante sentido, que é a seguinte, olha, o Donald Trump, ele está colocando tarifas sem ouvir o Congresso, ele está colocando tarifas de maneira absolutamente arbitrária, argumentando ali uma situação de emergência nacional, mas qualquer coisa é emergência nacional, quer dizer, você coloca aí realmente tarifas da maneira que você quer, de um dia para o outro você muda, tem dia que tem tarifa, tem dia que não tem tarifa, que segurança nacional é essa que está sendo argumentada como justificativa pelo presidente dos Estados Unidos para atuar de maneira tão autônoma? Na prática, a gente está falando de uma resistência que existe dentro dos Estados Unidos, particularmente de estados democratas, dizendo, olha, isso é um problemaço para a gente, você ficar aí colocando tarifas, isso inviabiliza uma série de negócios aqui nos Estados Unidos, faz com que empresas percam competitividade, faz com que você tenha aí realmente uma situação que impacta a economia americana de maneira relevante, de forma importante, mas, do ponto de vista jurídico, a discussão acaba sendo pela forma, a forma que o governo Donald Trump está implementando as suas tarifas, que não seria a forma adequada. E, claro, que por não ser a forma adequada, você poderia ter aí algum tipo de questionamento judicial. E também, Tanguy, quando você não está utilizando a forma adequada, dá espaço para essas idas e vindas que a gente tem observado o tempo todo. Já virou até caricato aqui nos episódios do Petit, as idas e vindas do Donald Trump. Agora tem tarifa, agora não tem tarifa, agora sobe, agora desce, agora sobe mais ainda. Não dá, Isso não é saudável, mas é o Donald Trump considerando ali que tem poder absoluto, que pode fazer o que quiser, no que diz respeito à política tarifária, porque foi eleito para isso. Certamente, Tanguy, a resposta do governo Trump vai ser bastante firme e vai sempre sacar do bolso aquela carta que
todo autoritário gosta de sacar, que todo autocrata ou candidato autocrata gosta de sacar, quer dizer que juiz não foi eleito, né? Que juiz não tem voto, embora nos Estados Unidos muitos membros do judiciário acabem passando ali por eleições, mas ele, Donald Trump, é que tem legitimidade para fazer o que precisa ser feito, para fazer aquilo que as urnas o autorizaram a fazer, e que, diante disso, você precisa respeitar as decisões dele. Mas é uma decisão importante e é um componente adicional de imprevisibilidade, como se nós já não tivéssemos excessiva imprevisibilidade nos Estados Unidos nesse momento, uma imprevisibilidade que acaba contaminando o sistema internacional, trazendo aí uma série de desdobramentos, mas o que a gente precisa observar é o que vai acontecer nas próximas horas, mas certamente não é o último capítulo dessa briga entre esses estados governados por democratas e o presidente Donald Trump. Agora, a incerteza, Daniel, ela tá no fato de que, se eu te perguntar agora, quanto é que é a tarifa, então, de importação dos Estados Unidos, a partir do Brasil, a partir da China, da Índia, do Canadá, do México ou do Japão, eu não sei se você sabe, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu não sei se fica nítido para todo mundo, se fica transparente para todo mundo, o que acontece, né, com a política comercial dos Estados Unidos. Então, realmente, assim, quando a gente fala que isso tudo gera muita incerteza, muita insegurança, você imagina, Daniel, aquele produtor de qualquer coisa que é especializado num determinado produto cujo mercado são os Estados Unidos. E esse cara faz o quê, Daniel? Ele continua produzindo, ele para de produzir, ele começa a pensar em outro mercado, ele muda de negócio. Simplesmente não dá para saber. A gente está falando aqui sobre negócios que podem ser grandes negócios, pequenos negócios, e simplesmente não dá para saber o que fazer, porque essa briga jurídica dos Estados Unidos está, de fato, atrapalhando o comércio, atrapalhando os negócios, atrapalhando investimentos, atrapalhando importadores e exportadores e, naturalmente, o próprio público americano, né, Daniel? É verdade, Tanguy. E quando a gente está falando de uma situação como essa, pior do que uma política econômica ruim é não saber qual é a política econômica. E é disso que se trata. Quer dizer, não há negócio que sobreviva com esse grau de imprevisibilidade. Puxa, a tarifa é 10 hoje, é 30 no dia seguinte, é 130 2 dias depois volta a ser 50. Cara, como é isso? Como é que eu calculo aqui os meus custos? Como é que eu consigo realmente me posicionar diante dos meus concorrentes domésticos e eventualmente internacionais? É um nível de incerteza que traz impactos relevantes sobre a economia e também traz consequências ali de longo prazo para os Estados Unidos. Porque uma coisa que os americanos sempre gostaram de argumentar nós temos uma economia previsível, nós temos estabilidade de regras e, consequentemente, temos um ambiente de negócios propício, favorável à realização de investimentos e ao desenvolvimento do business de uma forma geral. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma América cada vez mais incerta, cada vez mais conflagrada, atrapalhando o ambiente de negócios. Até a gente brinca aqui que é o processo de latino-americanização dos Estados Unidos, e é mesmo, num certo sentido. Trump parece um caudilho latino-americano, né, que adota ali as suas medidas a seu bel prazer, e é impressionante como isso às vezes encontra guarita, encontra as pessoas defendendo, não, é isso mesmo. Como assim isso mesmo, gente? Os Estados Unidos estão violando ali uma série de valores, uma série de elementos da sua essência, elementos que trouxeram os Estados Unidos até aqui, e você acha que isso é absolutamente normal, porque o Trump ele pode ali enfrentar o establishment. Isso é algo que vai trazer consequências severas para os Estados Unidos e por um prazo bastante longo. Daniel, o próximo tema que eu queria tratar é falar um pouquinho sobre as negociações em torno da guerra da Ucrânia, né? Eu sei que esse tema está se arrastando já tem algum tempo, desde que o Trump assumiu a presidência. Ele promete que vai conseguir encerrar a guerra e tudo, e o Putin claramente está usando isso, está jogando com isso para botar ainda mais pressão e para avançar com a pauta dele. Hoje saiu uma matéria na Reuters, Daniel, que diz que há informações de pessoas ligadas ao Kremlin. Segundo a Reuters, são várias fontes, mas, de novo, a gente não tem como saber
se essas fontes são quentes ou não, mas me parece razoável, por isso que eu quero trazer essa informação aqui, de quais seriam as condições que a Rússia estaria formulando para apresentar em qualquer negociação que seja envolvendo a Ucrânia. Então, o primeiro ponto que está sendo colocado por essas fontes da Reuters é que o Putin quer um compromisso por escrito das principais potências da OTAN de que a OTAN, de que essa aliança militar não será ampliada novamente para o leste. Então, naturalmente, o objetivo é que a Ucrânia não ingresse na OTAN, mas que também haja um compromisso por escrito de que Geórgia e Moldávia, por exemplo, não entrarão na OTAN. Essa insistência em fazer pela OTAN, Daniel, as fontes, né, da Rússia estão lembrando que, em 1990, o secretário de Estado americano, que era o James Baker, né, o secretário do Bush pai, teria assegurado verbalmente ao Gorbachev, né, que foi o último secretário-geral da União Soviética, que a OTAN não avançaria para o leste. Mas como isso não foi colocado por escrito, isso não foi um tratado, a OTAN fez exatamente isso. A partir da década de 90, início dos anos 2000, começou a se expandir em direção ao leste. Então, a primeira coisa que o Putin gostaria de colocar no papel é que não haveria novas expansões em direção ao leste. Segundo ponto, assegurar a neutralidade da Ucrânia. Então, que a Ucrânia tem que abandonar todas as suas aspirações de integrar alianças militares ocidentais, leia-se União Europeia. Aparentemente, para o Putin, Daniela já falou isso várias vezes, sabe? Se você quiser entrar na União Europeia, pode entrar, não tem problema, assinar acordo de livre comércio. Você vê aí o que você quer fazer. Aliança militar? Não. A gente não aceita que a OTAN esteja em qualquer aliança militar. 3, né, o terceiro ponto, a revogação de parte das sanções ocidentais com a liberação de ativos estatais russos que estão congelados no exterior. Então, esse é um ponto que a Rússia também coloca como uma necessidade. E quarta, um reconhecimento territorial. Ele quer que haja o reconhecimento e a retirada, inclusive, das forças ucranianas de regiões que foram dominadas pela Rússia. Entre elas, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, além, obviamente, Daniel, da já anexada há mais de uma década Crimeia. Então, seriam esses os pontos que a Rússia deseja colocar em qualquer acordo, em qualquer tratado que venha a ser feito. Lembrando que o Trump, Daniel, ele tem falado muito sobre o Putin, então ele já disse textualmente, o Putin está louco. Ontem ele falou que o Putin está brincando com fogo e tal, mas ainda assim o Trump não colocou novas sanções. E o que vem sendo dito também é que aparentemente o Trump já entendeu que bater de frente com o Putin pode ser ruim e que o Putin, Daniel, ele tem falado para pessoas próximas, de que ele vai mostrar para qualquer pessoa que queira ver que a paz amanhã será ainda mais dolorosa do que a paz hoje. Ou seja, é melhor vocês aceitarem os meus termos agora, porque amanhã vai ser mais caro. Amanhã eu vou pedir mais coisas e o Putin está querendo mostrar isso exatamente com avanços militares. Enquanto vocês não aceitarem o que eu estou pedindo, e vou continuar me expandindo, vou continuar avançando em território ucraniano, vou colocar em risco aí países da OTAN, vai todo mundo ficar preocupado com isso. Então, Daniel, a gente tem aí um cenário, né, que, mais uma vez, isso aqui não é uma fonte oficial, isso aqui não é o Kremlin falando, nem nada disso, mas é algo, Daniel, que coloca todo mundo para pensar sobre quais são as condições que a Rússia coloca na mesa para negociar algum acordo de paz. E aqui, Daniel, me parece muito simples de entender. A Rússia só para no momento em que as condições dela forem aceitas. Se eles aceitarem minhas condições, eu fico tranquila e eu concordo em parar a guerra. Enquanto vocês não fizerem isso, lembrando que eu estou com a faca e o queijo na mão. Sou eu que estou determinando os movimentos, eu estou antecipando todos os movimentos. Então é bom que os Estados Unidos, que a OTAN e que a própria Ucrânia entendam essa visão russa, que enquanto não houver concessões, a Rússia não vai parar, Daniel. Tanguy, hoje nós tivemos a divulgação de um dado na Alemanha que reforça um aspecto que nós temos analisado aqui no Petit Jornal, que é a fraqueza da economia do país. O número de pessoas desempregadas na Alemanha atingiu 2,96 milhões em maio, e é o maior número registrado desde 2010, de acordo com a Agência Nacional de Emprego da Alemanha. O aumento mensal, ajustado sazonalmente, foi de 34 mil pessoas a mais
desempregadas e a expectativa era de 10 mil pessoas a mais desempregadas. Apesar disso, a taxa de desemprego permaneceu nos 6,3%. De qualquer forma, a gente está falando aí de uma economia alemã que tem apresentado, e aí você olha o gráfico, isso é muito impressionante, como mês a mês o desemprego na Alemanha vai aumentando, o número de pessoas desempregadas na Alemanha vai aumentando, e o que acaba acontecendo é que os principais analistas do país sugerem que isso tem relação direta com a fragilidade industrial, que é o setor industrial na Alemanha que está perdendo aí capacidade de empregar pessoas, até porque o setor industrial depende muito, veja você, de exportações. Depende muito do mercado internacional, e os mercados internacionais fechados acabam dificultando a indústria alemã e, consequentemente, fecham postos de trabalho na indústria alemã. É um cenário bastante desafiador que o país está vivendo e que a gente vai seguir acompanhando aqui no Petit Jornal. A Alemanha é a locomotiva do bloco europeu, da União Europeia, e isso chama demais a atenção. E ainda na Europa, Tanguy, eu queria registrar rapidamente que nós tivemos a divulgação hoje dos resultados eleitorais portugueses nos círculos eleitorais no estrangeiro. Quer dizer, os portugueses que vivem no exterior acabam elegendo 4 parlamentares e foram eleitos 2 parlamentares da AD, da Aliança Democrática, e 2 parlamentares do Chega. Por que isso é importante? Porque o Partido Socialista e o Chega estavam com o mesmo número de deputados. Com esses 2 eleitos do Chega, o Chega se torna a segunda maior força dentro do parlamento português, dentro da Assembleia da República, o que acaba significando uma ascensão inequívoca desse partido. De novo, parece bastante com a Alemanha, quer dizer, na Alemanha nós temos ali a CDU, né, em primeiro lugar, e a Alternativa para a Alemanha em segundo lugar no parlamento alemão. E aí o paralelismo me parece bastante adequado. Você tem a AD em primeiro lugar, que seria uma centro-direita, e em segundo lugar você tem o Chega ali como segunda força do país, e é algo que tende aí a trazer consequências para a dinâmica parlamentar. Um primeiro-ministro que não tem maioria, né, não tem maioria no parlamento, e certamente vai ter um governo muito instável ao longo dos próximos meses. Tá calor em Portugal, Daniel? Bastante, cara. Tem uma onda de calor violentíssima que chegou à Península Ibérica nesses últimos dias e deve continuar muito quente nos próximos dias. Fica aqui o recado, então, para os amigos portugueses, para os amigos brasileiros, para os amigos alemães, para os amigos franceses, de qualquer outro lugar. Se você quer uma roupa que dá para qualquer clima, procura lá no link que está na descrição desse episódio para ver o catálogo da Insider. Em particular, a minha xodó, Daniel, que é a Tech T-Shirt. A Tech T-Shirt, Daniel, ela tem uma série de vantagens. Aliás, quando a gente viaja, né, a Tech T-Shirt é sempre um super trunfo, porque não precisa passar, te oferece conforto térmico, então tá muito calor. Diferentemente de uma camisa de algodão, você não fica transpirando, você não fica com mais calor do que já tá. Ela é super durável, isso também é um fato, você pode lavar, e a camisa continua com cara de nova, não desbota, anti-odor e ultra macia. Ou seja, você compra uma camisa, Daniel, o conceito 6 em 1, né? Você compra uma camisa e você consegue usar essa camisa em vários climas diferentes. E, aliás, Daniel, se você quiser roupa da Insider para lugar frio, tem também. Aliás, quando eu vou para lugar frio, por exemplo, eu levo meu moletom da Insider, que é, quente, excelente, fácil de lavar também, protege bem. Tem o hood, Daniel, que é, estiloso, né? Você bota ali o capuz, fica bonito também. Então fica aqui a dica e aproveita o desconto que está no link, que está na descrição desse episódio, para conseguir o desconto do Petit Jornal. Não deixa de aproveitar não, principalmente porque com essa oscilação de temperatura, né, Daniel, a gente está chegando no inverno aqui, daqui a pouco esquenta de novo, tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Link no descritivo, imperdível, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Vai lá na loja do Insider, dá uma olhada nos produtos que estão lá disponíveis. Tenho certeza que você vai gostar demais. Eu estou usando aqui a minha magnífica blusa polo da Insider, super confortável, acaba sendo elegante também. A Insider tem ali looks, tem ali alternativas, tem ali possibilidades para todos os gostos e para todas as temperaturas. Clica no descritivo, no link do descritivo, que você vai gostar demais dos produtos da Insider Store. Daniel Souza queria falar um pouquinho sobre a Turquia. O Erdogan,
disse que reuniu 10 juristas para começar a redigir uma nova Constituição para o país. Segundo ele, a Constituição atual, que é de 1982, ela está ultrapassada e ela tem traços autoritários. Isso aqui é maravilhoso, Daniel, porque a Constituição, de fato, era de 1982, mas de lá para cá, essa Constituição passou por mais de 20 reformas. Quem fez uma boa parte dessas reformas, Daniel Souza, foi o próprio Erdogan, inclusive abolindo, por exemplo, o cargo de primeiro-ministro, né? Você tinha um sistema parlamentarista na Turquia, ele fortalece a posição de presidente, curiosa, é apenas uma coincidência, tá? No momento em que ele se torna presidente, né? Então, quando ele se torna presidente, o cargo de presidente se torna mais forte, ele abole o cargo de primeiro-ministro, mas o que ele está dizendo, Daniel, é que há necessidade de uma reforma e tal, e que não tem nada a ver. Eu sei, Daniel, que você vai sugerir isso. Você é desses, você gosta de julgamentos antecipados, que você vai dizer que é só porque ele quer permanecer no poder. Não tem nada a ver com isso, segundo ele, é uma questão de modernização, né, da Constituição turca. Só para te lembrar, a trajetória do Erdogan no poder, ele permaneceu como primeiro-ministro de 2003 a 2014. Naturalmente, no momento do parlamentarismo. Então, ele teve 3 mandatos, 2003 a 2007, 2007 a 2011 e 2011 a 2014. Ele sai do cargo de primeiro-ministro e se elege presidente e tem um primeiro mandato, Daniel, que vai de 14 a 18. Como presidente, ele consegue mobilizar o país e tal, e faz uma reforma e fortalece o cargo de presidente. E ele é eleito para 2 mandatos. Por que ele pode ter 2 mandatos, Daniel? Se o normal seria ter apenas 2. Ele está indo já para o segundo e para o terceiro. Porque o que ele diz é: com essa reforma, o primeiro mandato não contou. Não contou, Daniel. Aí só o segundo e o terceiro que contam. E o mandato dele, Daniel, o atual mandato, vai até o ano de 2028. Ou seja, ele permaneceria esse ano agora, 2025, 26, 27 e 28, portanto, ele ficaria sem mandato. O que todo mundo está dizendo, mais uma vez, de maneira profundamente injusta, é que ele está querendo fazer uma reforma na Constituição, porque aí, se for uma Constituição nova, né, Daniel? Aí ele ganha mais possibilidade aí de ter 2 mandatos. Algo que é importante, Daniel, a gente reparar que ele está caçando a oposição. A gente falou, aliás, longamente sobre isso. Em março desse ano agora, por exemplo, o prefeito de Istambul, que é o principal líder da oposição, que é o Ekrem İmamoğlu, ele foi preso. Inclusive perdeu o posto dele de prefeito de Istambul, ou seja, tenta tirar a força da oposição, e há dados, né, que apontam, né, de pesquisas que apontam uma reprovação popular de 65% entre a população, né? Então, que a popularidade do Erdogan estaria realmente num dos pontos mais baixos. O que aponta, inclusive, Daniel, que o AKP, que é o partido dele, não teria força para aprovar uma reforma na Constituição sozinho, né? Então, na verdade, o AKP e os seus aliados tradicionais não teria como fazer isso. E estão começando a levantar a bola, Daniel, a gente vai acompanhar isso bastante de perto, que talvez a estratégia seja você juntar ao AKP e aos partidos que tradicionalmente apoiam o AKP, partidos pró-curdos. Olha que loucura, Daniel. Porque os curdos, nesse momento, a gente falou sobre isso, o PKK, por exemplo, largou as armas, e o governo do Erdogan aparentemente está tentando negociar com os curdos, tentar trazer os curdos para mais perto do poder, aquela grande união nacional, né, Daniel? Então, de repente, se esses partidos se aproximarem do AKP, dos aliados tradicionais do AKP e tal, talvez o governo chegue um pouco mais perto de conseguir os votos necessários para fazer essa reforma. O fato, Daniel, é que Erdogan está no poder há 22 anos, né, contando aí o período como primeiro-ministro e como presidente desde 2014, e aparentemente está criando aí uma brecha para poder permanecer durante mais 2 mandatos, até que lá na frente ele consiga pensar em outra solução. Vamos ver, vamos acompanhar, mas Erdogan é uma figura fundamental quando a gente fala sobre o Oriente Médio, é uma figura histórica, desde na Turquia, né? Não vai ter como contar a história turca, nem daqui a 200 anos, sem falar durante o período do Erdogan. Vamos ver qual é o coelho que ele vai tirar dessa cartola, Daniel. Tem registro que durante a nossa live aqui surgiu um tweet na rede social X de Elon Musk. E Elon Musk disse o seguinte, e aqui numa tradução livre: agora
que meu período como funcionário especial do governo chegou ao fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir o desperdício nos gastos públicos. O DOGE só se fortalecerá com o tempo, à medida, inclusive, que vai se tornar um modo de vida em todo o governo. É oficial, Tanguy. Elon Musk deixou o governo dos Estados Unidos. A gente já previa isso, você já tinha ali um processo de desligamento gradual, o Elon Musk cada vez mais focado nos seus negócios, mas agora ele formaliza aí que não faz mais parte da administração de Donald Trump. Daniel, e outra informação que saiu agora também, alô Matias Pinto, breaking news, né? Outra que saiu agora há pouco, saiu alguns minutos antes da gente abrir essa live aqui, de onde sai a gravação. O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos vão agressivamente revogar vistos de estudantes para chineses. Né? A gente falou sobre isso aqui ontem, né? A quantidade de chineses que estudam, por exemplo, em Harvard, né? Apenas um exemplo. Você tem mais de 1.300 estudantes chineses em Harvard e o governo dos Estados Unidos agora pretende revogar o visto de estudante desses chineses nos Estados Unidos. Harvard é apenas uma das universidades, naturalmente tem uma quantidade bastante grande de chineses estudando em universidades americanas. Vamos ver, Daniel, o que vai acontecer. A questão, Daniel, é que na geleia da Shakira de hoje, o bullying virou, né? Aparentemente, o Trump, de repente, pode até voltar atrás dessas medidas todas. Me conta, Daniel, o que o Trump tá sofrendo nos Estados Unidos nesse momento? Tanguy, no dia de hoje, Donald Trump expressou ali, deixou claro o seu profundo incômodo com um termo que tem viralizado em relação a ele, chamado TACO, T-A-C-O. TACO acaba sendo, na prática, uma sigla que representa Trump Always Chickens Out. Numa tradução livre, Trump sempre amarela. Né? O termo tem viralizado nos Estados Unidos e tem incomodado profundamente o Donald Trump. Segundo a imprensa americana, a sigla TACO foi usada pela primeira vez por um colunista do jornal Financial Times, em referência às idas e vindas na política tarifária. Nessa quarta-feira, durante entrevista na Casa Branca, o Trump acabou sendo questionado sobre o termo, e ele se mostrou muito irritado. Aí ele disse coisas como o seguinte, abre aspas, eu amarelo? Nunca ouvi isso. Isso é porque eu reduzi de 145 para 100 e depois para outro número, fecha aspas. Claro que ele está fazendo referência às tarifas em relação aos chineses. E depois ele continua, abre aspas, você chama isso de amarelar? Isso é uma negociação. Nunca diga o que você acabou de dizer, porque isso é uma afirmação maldosa. Fecha aspas. Não pode ser maldoso, Daniel. Não pode ser maldoso. Acabar com esse negócio de maldade. Você sabe que essa é a melhor maneira de lidar com o Trump. É colocar ele num cantinho que o posiciona como uma figura relativamente ridícula. E aí, Tanguy, ele não aguenta o bullying. Não aguenta. O Trump queria dizer que você é taco. Quer dizer que você é amarela, Tanguy? Tank não, Trump, veja você, o Trump, deixa de ser amarelão, rapaz, isso lá na Tijuca, a gente, chama de amarelão mesmo, e vai ter que se virar, vai ter que conviver com isso, você não é brabo? Botou 145% de tarifa, mantém 145% de tarifa, Trump, vai até o final, que valentia é essa, meu Deus do céu? Daniel, o que é mais curioso disso tudo é que essa é a posição que o Trump coloca todo mundo, né? Então ele ataca, ele cria alguma expressão que diminua a pessoa e esse outro ator fica tentando responder. E na hora que respondeu, meu amigo, você já abraçou e o Trump passou pela mesma coisa, né? Na hora que surge o termo taco, né? Então que ele é amarelo e tal, ele fica ali se explicando. Mas como assim? Eu não amarelo, só porque eu fiz isso, só porque eu fiz aquilo. Isso não quer dizer amarelar, isso é uma negociação. Quanto mais você fala, meu amigo, isso a gente aprendeu com o Trump fazendo. Quanto mais você tenta se justificar, se explicar, não sei o quê, isso me lembrou o Macron respondendo
o Trump, né? O Trump fala uma coisa sobre o Macron fica explicando, é um absurdo, o que o presidente dos Estados Unidos falou, isso não é possível, não podemos admitir. Foi mais ou menos a posição que o Trump acabou ficando na geleia de hoje, né, Daniel? É verdade. Alô, Trump. Pô, não pode, né, cara? Senão o apelido pega. Você não pode mostrar que você ficou magoado, como você demonstrou nessa quarta-feira. Porque senão a gente vai ter que te chamar de taco todos os dias aqui nesse magnífico podcast. Daniel Souza, se você quiser saber mais sobre Donald Trump, sobre a história de Donald Trump, temos uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal sobre Donald Trump. Voltamos, aí, Daniel Souza, fizemos um arquivo confidencial de Donald Trump. Contamos segredos da família. Vamos lá buscar quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, quem são os filhos, quem é a mulher. Que negócios são esses aí? Faliu um monte de cassino, um monte de hotel. Como é que foi parar na televisão? Como é que ele começou a apresentar reality show? Tudo isso está explicado lá na aula gratuita. E aí é uma maneira que você tem, inclusive, de conhecer o nosso projeto, que é o Petit Cursos. Acessa lá, petcursos.com.br. Tem curso sobre Estados Unidos, sobre China, sobre Alemanha, sobre Rússia, sobre Coreia, sobre tudo que você possa imaginar. Acessa lá. Eu tenho certeza que vai te interessar, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia independente, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso fica aqui o registro de nosso agradecimento. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, chave Pix no descritivo. É uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Dá para ativar, inclusive, o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.